a mesa dessa tarde, da 14ª Semana de Ciências Sociais. A primeira Semana de Ciências Sociais pós-pandemia, presencialmente, né? Eu sou a Rafaele, sou aluna do programa de mestrado em Antropologia Social da Universidade. Fui aluna de Ciências Sociais, organizei uma semana também de Ciências Sociais em 2017, quando a Ciências Sociais fazia 30 anos na UFAM, e hoje faz 35 desse ano. Então, a nossa mesa de agora é sobre políticas, algoritmos, redes sociais e processos de subjetivação. Nós temos na mesa o Dr. Israel Pinheiro, temos também a mestranda, a doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social, a Maiane Batista, temos a professora Raíssa Floriano. Infelizmente, por questões de saúde, o professor Seráfico ele não estará presente na mesa. A Maia, por favor. E a Raíssa. Boa tarde, galera. Então, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a essa tarde. Mas essa semana é tão bom a gente poder se encontrar pessoalmente depois de tanto tempo. Os eventos, as semanas, né, de ciências sociais, elas sempre foram momentos bem importantes, no sentido de que a gente tem encontros não só de reflexões, mas também encontros, né, em nível pessoal mesmo. E muitas vezes nos eventos online a gente não tem. Na verdade, os eventos online eles criam muitos ruídos, de vez em quando, principalmente, né, nesses últimos 2 anos, 3 anos já, no terceiro ano já de pandemia. E é muito bom a gente poder se encontrar depois desse tempo todo. Assim, alguns alunos, né, conhecendo aqui pela primeira vez, né, vou me reapresentar. Sou o professor Israel, né, sou o professor substituto aqui do Departamento de Ciências Sociais. Estou quase terminando o contrato, acho que em março desse ano de 2023 ele já deve terminar. Mas foram 2 anos bem interessantes, mesmo no regime remoto. E agora no regime presencial está sendo maravilhoso também poder compartilhar essas experiências, né, com diversos alunos de vários cursos diferentes. E poder encontrar também a galera de Ciências Sociais aqui também é fundamental. A concepção dessa mesa foi de um debate, né, que eu e o professor Marcelo, a gente tem campos de estudo, de reflexões aproximados. Pensando nisso, pensei na companheira Maiane, que está aqui, e na companheira Raíssa. Afinal de contas, são pesquisadoras também que desenvolvem desenvolveram trabalhos importantíssimos de reflexão sobre a questão das plataformas de redes sociais, sobre a internet, sobre algoritmos, né? E como essas tecnologias elas atravessam a gente de uma maneira tão banal, que muitas vezes a gente até não se vê no mundo longe de... Assim, a gente não consegue pensar no mundo sem celular, a gente não consegue pensar no mundo sem Wi-Fi, né? Afinal de contas, essas tecnologias se tornaram parte da nossa vida e parte do nosso cotidiano. E a concepção de psicopolíticas, né, ela é uma interpretação, né, que o Byung-Chul Han ele faz a partir da noção de biopolítica. É uma concepção desenvolvida pelo Michel Foucault, né, e o Han ele pensa a psicopolítica através de um governo, não mais dos corpos, mas num governo ou naquilo que seria uma otimização pessoal, aquilo que ele chama de um governo das almas. Interessante a gente retomar essa noção da alma, porque e aí entra a questão da subjetivação, porque a questão das almas ela tem a ver com essa concepção e os sentidos que nós damos para a própria realidade. Os filtros que a gente vai utilizando, é interessante falar de filtros numa era em que eles são tão presentes na nossa vida, mas são os filtros que utilizamos para interpretar essa própria realidade. O Han, ele parte de uma concepção em que se o Foucault continuasse vivo, ele talvez tivesse abandonado um pouco a noção de biopolítica. É claro que isso é uma conjectura, né? Afinal de contas,
né? A gente não pode dizer o que ele faria ou não faria, né? Só pode imaginar ou fantasiar. E o RAM traz essa concepção do governo das almas, ou dessa otimização pessoal, justamente porque essas plataformas de redes sociais se tornaram tão presentes na nossa vida, elas se tornaram tão organizadoras do nosso dia, que, afinal de contas, nós já estamos disciplinados para o trabalho, que agora o capitalismo ele se dá no seu processo de exploração em outra etapa, né? Porque não basta mais agora você retirar a mais-valia do fruto do nosso trabalho. Essa mais-valia agora, ela precisa ser retirada das nossas emoções, dos nossos medos, das nossas paixões, né? Dos ódios e dos amores que a gente encontra nessas redes sociais. Ele vai falar que ele parte disso a partir, né, da noção de transparência, né, que é ao contrário do panótipo beltraniano, né, em que o apenado precisava se esconder e se colocar em uma posição molecular. Agora não. Agora, nós que estamos dentro da sociedade de controle, participamos de um jogo, na verdade, de apresentações, né, onde nosso cotidiano é altamente digitalizado, onde nossa linguagem é aos poucos memificada, e isso acaba constituindo processos de organização, de subjetivação, que compõem a nossa vida, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de interpretar o mundo. Na minha tese de doutorado, né, eu trabalhei um pouco sobre essa questão da digitalização da vida cotidiana, né, dos elementos que constituem isso, e qual o papel principal das influências no desenvolvimento, né, desse novo processo de subjetivação. Afinal de contas, né, a gente sempre está à mercê, a gente sempre conhece uma influência, ou uma influência que está ali nos ajudando, desde que seja nas nossas maquiagens, no nosso corte de cabelo, ou até mesmo para instalar algum programa no computador, ou algum afazer da vida doméstica. A verdade é que as vidas domésticas, elas perderam esse limite entre aquilo que é privado e aquilo que é público, né? Afinal de contas, a gente está numa esfera em que, na verdade, o privado ele é altamente valioso, né, dentro desse conjunto dessas plataformas de redes sociais. E aqui não é para fazer também uma dicotomia entre uma tecnofobia, ou seja, uma fobia da tecnologia, ou uma tecnodependência. Mas a intenção dessa mesa é a gente construir um caminho de reflexão, né, a partir das pesquisas que a Maiane desenvolveu e que a professora Raíssa também desenvolveu, a respeito dessas redes sociais, a respeito da internet, dos algoritmos, tá certo? A gente vai ter 20 minutos, né, para cada uma. Ao final disso, a gente vai abrir para debate, para uma discussão. E ao final disso a gente faz esse processo aí de reflexão. Uma pena que o professor Marcelo não está aqui, mas é isso aí, tá, gente? Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Dr. Israel. Fiquei muito envaidecido, né, de ter sido convidada aqui para a Semana de Ciências Sociais. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. E a minha fala é sobre algoritmos, né? Como o Israel já tinha me apresentado, eu tenho mais de 7 anos de pesquisa na área de tecnologias emergentes, ou seja, meu bacharelado foi em comunicação e jornalismo. Então eu tenho um MBA em marketing e publicidade, gestão de pessoas, um mestrado em ciências da comunicação aqui pela UFAM e o doutorado em antropologia social. E a minha pesquisa no doutorado, ela trata sobre algoritmos. E o que são algoritmos, né? Falando de uma forma didática, uma forma simples, algoritmos são um conjunto de passos, um conjunto de sequências de tarefas específicas que são colocadas para determinados mecanismos tecnológicos obedecerem e que dão determinado resultado. Quais resultados são analisados por nós como humanos, bem como os dados que são inseridos nesses algoritmos. Dando um exemplo prático, que talvez vocês tenham percebido, nas redes sociais, talvez vocês tenham ouvido falar do Lensa, da OpenAI, que é aquele
aquele algoritmo que faz aquelas fotografias, e aí todo mundo coloca lá diversas fotos suas, né? E esse algoritmo, ele dá um resultado, ou seja, ele te devolve aquilo que você não esperava, mas que você gosta muito. E o que isso sugere? Esses algoritmos, esse algoritmo especificamente, ele trabalha com um conjunto de padrões, né? Ele vai relacionando como que aquele padrão daquela pessoa pode parecer, o que ela poderia gostar e de que forma ele vai ser devolvido para você. Ou seja, o algoritmo ele continua sendo alimentado e retroalimentado pelas fotos que são colocadas lá. Ou seja, nós estamos dando os nossos dados para determinados conglomerados, porque o Lensa, ele é um braço de um conglomerado de tecnologia que é a OpenAI, que trabalha com muitos dados. E o que esses dados são feitos, vocês não sabem, né? A gente não sabe o que são feitos esses dados. São feitos para educar algoritmos de determinadas formas, para ele reconhecer padrões. Por exemplo, se o Dr. Israel gosta de game, significa que alguém da ramificação, e agora eu estou falando aqui numa teoria laturiana, do Bruno Latour, né, a Torrede, então, ou seja, alguém da ramificação da rede do Dr. Israel também pode gostar. Então, traça um perfil, um padrão, né, de perfil, e lança de volta para outras pessoas e assim sucessivamente. Então, é uma alimentação e uma retroalimentação de um constitutivo de personas. E o Morozov, que é um grande estudioso também das Big Techs, de dados e algoritmos, ele refuta essa máxima de que quanto mais dados e quanto mais os algoritmos sabem sobre os nossos dados, melhor eles nos reconhecem. O Morozov refuta essa ideia porque os dados nas redes sociais, ou os dados bancários, ou os dados do CNPq, eles são colocados como um fragmento da nossa personalidade. Ou seja, eles são fragmentos das pessoas, do que nós somos, não necessariamente o que nós somos na nossa subjetividade, e entre outros. E o Kai-Fu Lee, que é um grande pensador também chinês, ele fez recentemente um livro sobre as grandes Big Techs dos Estados Unidos, falando sobre inteligência artificial, ele refuta o Morozov. Não, quanto mais dados, melhor são esses dados para os algoritmos aprenderem como as pessoas são. Ou seja, quanto mais dinheiro tiver, quanto mais poder computacional, e aqui a gente fala sobre conglomerados que têm muito dinheiro e algoritmos que são muito sofisticados, por exemplo, o Lensa da OpenAI ele é muito sofisticado. Para aquelas imagens ter aquela qualidade, aquela textura, e nos devolverem aquilo que a gente, entre aspas, gosta, porque gosta, né? O perfil, da forma como são colocadas, muita gente colocou o perfil daquelas imagens, né, nas redes sociais. Aquilo exige um grande poder computacional. O que é esse poder computacional? Ou seja, as empresas investem muito dinheiro em hardware, ou seja, computadores, melhores processadores, para isso pegar mais dados, né? À medida que os algoritmos vão sendo educados, vão sendo sofisticados, eles vão devolvendo coisas das quais a gente gosta. É meio que um soft power, né? Não é um poder coercitivo, mas é um poder adocicado que a gente acaba se envolvendo. Eu acho que isso tem muito a ver também com o narcisismo, né? O narcisismo tecnológico, eu diria. Só que a gente entra no ponto que os algoritmos também têm uma definição específica denominada viés algorítmico. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, na mídia ou, né, em outras plataformas. O viés algorítmico, eu não concordo com esse termo, tá? Eu, particularmente, como pesquisadora da área, não concordo com esse termo, porque parte-se do pressuposto que o viés está embutido no algoritmo e que ele tem uma intenção de ser racista, de ser misógino, de ser homofóbico e etc. E o ponto é que os outros grandes estudiosos também na área informam que há várias formas desse viés algorítmico, né, que está instalado. Primeiro são os dados, estão lá os dados que são capturados, os dados eles são pegos de uma mesma plataforma, de um mesmo jeito, ou seja, se você for construir um modelo, um algoritmo, você vai pegar os dados de um dataset que já está pronto. Não vai fazer um conjunto de dados para isso, você vai pegar o que está pronto, então a chance disso dar errado e de ter os mesmos problemas e os mesmos defeitos é muito maior. E a partir disso, né, esse viés algorítmico, como eles são colocados, eles podem vir dos dados,
do viés cognitivo, que parte, né, dos programadores e das programadoras da empresa, e da forma como ele vai para a sociedade, né, e retorna, ou seja, uma retroalimentação. E o que isso implica? Recentemente, um desses algoritmos ele foi colocado, né, no Poder Judiciário dos Estados Unidos. Foram os programadores que perceberam que a maioria das que eram pessoas pretas que, entre aspas, para esses algoritmos eram vistos como reincidentes, não foram os programadores que observaram esse erro. Foram jornalistas que passaram a observar os padrões de reincidência dessas pessoas. E aí devolveram para os programadores: olha, o tanto de pessoas pretas que esse algoritmo está mandando para a prisão é esse número. Mas, obviamente, os conglomerados disseram que não. São erros de interpretação jornalística, da mídia, etc. Ao passo que isso tornou um assunto mundial, né, isso foi, como é que eu posso dizer, foi se refinando, né, os algoritmos foram sendo refinados e tendo mais esse olhar dos programadores e das programadoras para as questões dos dados e como eles vão aprendendo sobre os padrões que eles vão formando. Por exemplo, se tem um dataset, né, um conjunto de dados lá, de imagens, se tem muito mais, 90% tem pessoas brancas e 10% são pessoas pretas, quem que o algoritmo vai reconhecer? Ou que ele não vai reconhecer? E a partir dessa premissa, dentro da antropologia, eu passei a pesquisar sobre antropólogas e antropólogos que pesquisavam sobre isso. Então, dentro da antropologia social, existe uma ramificação nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é a antropologia da ciência e tecnologia, que tem como precursoras a Diane Forsyth, perdão. Ela foi uma das precursoras desse olhar de vou estudar quem nos estuda. Então, ela passou a ir para os laboratórios de ciência da computação, das pessoas que faziam a inteligência artificial, que lidavam com determinados dados, e passou a estudar onde e de que forma eles faziam e educavam esses algoritmos. Então, muito dos contextos que eram colocados nos algoritmos vinham de questões sociais. O preconceito, a misoginia e várias outras formas, né, de preconceito. Então, assim, o algoritmo, agora eu pergunto para vocês, o algoritmo é racista e misógino? Não. A forma como ele é educado a pensar por meio de padrões e como ele vai constituindo isso é que faz com que ele dê um resultado que seja considerado socialmente para nós humanos como preconceito. Então, isso potencializa, mas não necessariamente o algoritmo tem a intenção de ser. E aí, a partir da minha pesquisa, dentro da antropologia, da ciência e tecnologia, no meu projeto de pesquisa, eu passei a perguntar, tá, mas quais corpos importam para os algoritmos? Quem que ele analisa e de que forma ele tem analisado? Então, aí eu fiz uma pesquisa interseccional, né, ou seja, uma pesquisa que passa sobre raça, sobre gênero e sobre classe. E dentro dessa pesquisa, eu fiz um drops, né, eu fiz um teste e passei a observar a visão computacional da Amazon Recognition e perceber como que ele analisava determinados corpos, determinadas imagens. Então, coloquei imagens de pessoas públicas, que é assim que os pesquisadores de ciência da computação, né, fazem, e verifiquei que o binário social imposto, cis, heteronormativo, é sempre dado como resultado. Ou seja, as identidades de gênero não são levadas em consideração para determinados algoritmos. Então, assim que eu terminar, eu dou o resultado para vocês. Eu acredito que o algoritmo passou dessa vez. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que a gente converse mais sobre. Obrigada. Obrigado, Maiane. Gente, eu esqueci de avisar, questão de um aviso aí, vai ter um sorteio de 2 livros aí. O sorteio vai ser conforme a lista, né? A lista de Xanax. Também dá o controle, né? Abaixa.
Olá, boa tarde. Eu sou a professora Raíssa, professora de língua portuguesa da SEDUC, né, da Educação Fundamental. E eu sou formada em Letras de Língua Portuguesa aqui na UFAM e também fiz o meu mestrado aqui pela UFAM, no PPGL, em Análise Dialógica do Discurso, né. E o meu trabalho que eu desenvolvi, do qual eu vou falar um pouquinho para vocês, né, tem esse tema aqui, muito presente nos enunciados das redes sociais, sobre a desconstrução do sujeito, interações dialógicas. Então, qual que é a minha caminhada nisso, né? Eu iniciei aqui na universidade dentro de vários movimentos sociais, né? Primeiro o movimento estudantil, depois o movimento feminista, fui me organizando coletivamente, e tudo isso fez parte desse meu início de questionamento em relação ao tema desconstrução, que a gente começou a falar bastante, principalmente lá em meados de 2012, 2013, quando começamos a nos organizar, e aí de repente esse termo estava nas redes sociais em massa, né? É preciso desconstruir-se. E eu fiquei bastante interessada em como esse termo era compreendido pelas pessoas e principalmente como ele era compreendido dentro das redes sociais, né? Porque na análise do discurso dialógica, né, que eu vou empreender também, eu utilizo Bakhtin, e Bakhtin vai falar justamente sobre essa questão de como o discurso ele não é puro, né? Ele sempre vem de um diálogo com a história, de um diálogo social. E quanto da desconstrução era compreendida a partir desse diálogo, por exemplo, filosófico, com a noção de Derrida, de desconstrução, né? E quanto foi construído de novo em cima deste termo. Então, tudo isso foram questionamentos que comandaram o início da minha pesquisa, né? E aí, eu também comecei a pensar, bom, se eu vou tratar de análise do discurso e vou tratar de redes sociais, é interessante ver uma pesquisadora que trate sobre redes sociais e sobre algoritmos. Afinal, os resultados que eu teria não seriam aleatórios, seriam a partir de uma organização algorítmica, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre a Xoxana do capitalismo de vigilância, né? Que explica justamente sobre essa nova fase do capitalismo e de como nós não somos mais os clientes do capitalismo, né? Nós somos a fonte, nós somos a matéria-prima, né? Os nossos sonhos, nossas emoções, nossas subjetividades, tudo que pode ser minerado pelos algoritmos será minerado. E aí sim, será vendido, né, para os verdadeiros clientes do capitalismo, que são as empresas que lucram com a venda de propagandas, né, com os anúncios, etc., para esse anúncio ser cada vez mais bem direcionado. Então, todo este contexto ronda o que eu iria pesquisar, ronda os enunciados, né, que eu iria pesquisar dentro das redes sociais. Porque que enunciados são eles, né? Bakhtin, ele fala que a análise de discurso, né, a análise dialógica do discurso, ela se dá com base no enunciado. E esse enunciado está sempre dentro de um gênero textual. E que gênero textual é esse? Eu separei os gêneros memes, né? E inicialmente teriam os textões, mas depois eu vi que os memes eram os mais recorrentes, né? E para fazer com que a pesquisa inteira fosse realmente dialógica, né? E eu não determinei previamente que páginas eu iria pesquisar. Eu falei, quer saber? Vou deixar o algoritmo me mostrar então. E o algoritmo vai me mostrar como? A partir de como eu interajo com as redes sociais, e a partir da minha subjetividade dentro das redes sociais, e como eu me posiciono e deixo me reconhecer também pelo algoritmo. Então, como eu me deixo reconhecer pelo algoritmo? Né? Primeiro, eu sou uma mulher branca, feminista, anarquista, porque eu interajo com páginas anarquistas, né? Também interajo com páginas sobre questões LGBTQIA+,
interage com páginas anticapitalistas. Então, eu queria ver, com todos esses recortes, quais textos sobre a desconstrução do sujeito vai chegar até mim, né? Então, já foi essa análise do que ia chegar para mim, já era uma análise dialógica, já era uma análise de como a sociedade estava separando esses enunciados, de como esses enunciados se davam dentro de um contexto social e histórico dado, de como esses enunciados estão dentro de uma realidade tecnológica também específica de hoje em dia, que é a questão dos algoritmos, né? E eu tive como resultado, né, não podia deixar de ser, vários enunciados que foram já bastante críticos em relação ao termo da desconstrução do sujeito. E aí eu trabalho um pouquinho com esses exemplos, né? Primeiro mostrando como é que os memes, eles são fáceis de trabalhar, eles são fáceis e eles precisam ser de fácil acesso. Todo mundo pode fazer um meme, um print pode virar um meme, né? Então a primeira questão em relação a esse direito pessoal que eu pesquisei é isso, ele tem que ser amplamente acessível, não precisa você ter nenhum